estava em desenvolvimento, até como povo, como nação, até na higiene, isso era necessário pensar e pontuar. Obviamente, a lei de Moisés não fala sobre a purificação detalhadamente assim do copo, do prato, de lavar as mãos. Não está na lei de Moisés, mas está na tradição, né? Eles chamam de mitzvah, né? A tradição dos fariseus. Que eu sempre falo para você que a tradição não é de todo ruim, desde que essa tradição me encaminhe à presença do Senhor, ao louvor ao Senhor, à adoração ao Deus Todo-Poderoso, porque senão essa tradição será prejudicial, que era o que estava acontecendo. Por quê? Eles pegavam a tradição dos fariseus e colocavam no mesmo nível da lei de Moisés. E eles confundiam o povo por causa dessa tradição tão superlativa, tão importante, tão valorizada, que era apenas uma tradição. Que as pessoas deveriam, possivelmente, né, olhando com os olhos bons, poderiam observar desde que não fosse empecilho. O que está acontecendo aqui é que eles ficam olhando tradição, tradição, tradição e se esquecem da lei de Moisés. E aí Jesus fala que vocês estão colocando a lei de Moisés num patamar menor e a tradição rabínica num patamar maior, mais elevado. E eu vou te dar uma aferição que é maravilhosa para a gente entender. Quando a tradição é pontuada de maneira muito incisiva, na verdade essa tradição está querendo preservar a instituição. A preservação da instituição faz com que essa tradição seja tão observada, mas tão observada, que ela praticamente, para aquele ambiente, vira lei, vira mandamento. Mas está completamente fora de valorização. Por quê? Porque a lei do Senhor, a palavra de Deus, fica em segundo plano. Isso é de uma maneira, como diz o próprio Senhor Jesus, jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus. Quer dizer, o que significa jeitosamente? De maneira subliminar, de uma maneira muito, vamos dizer assim, muito enrustida. Mas a coisa vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo de tal jeito que essa tradição, na verdade, o objetivo dela é preservar a instituição. Foge totalmente do objetivo, que é não apenas a preservação, mas é também a extensão do reino dos céus aqui na terra. Então, o que Jesus está falando, e ele está pegando o mandamento básico, honra o teu pai e a tua mãe. Por quê? Porque o filho tinha que preservar em primeiro lugar, como, né, o primeiro mandamento com promessa, que era honrar teu pai e mãe, para que, com certeza, o honrar pai e mãe fosse um procedimento real, saudável, puro. Mas, ao mesmo tempo, né, quando os fariseus viam isso, o que eles pontuavam? Eles falavam assim, olha, se você deixar de honrar teu pai e a tua mãe, ou seja, dar dinheiro, dar valor, sustentar, isso é que significa honrar, né? Vem de honores, vem de honorário, né? Vem de precificação, de valorar a pessoa no seu trabalho, naquilo que ela fez. No caso, pai e mãe, honrar pai e mãe é sustentar. Mas se a pessoa falasse que ao invés de sustentar o pai e a mãe, levasse, né, os seus valores, a sua dízimo não, mas o dízimo é diferente, já expliquei a diferença de dízimo e de oferta. Mas levar as suas ofertas, ao invés de sustentar pai e mãe, levar as suas ofertas, né, para os interesses ou da sinagoga ou do templo, então tá tudo bem. Então vocês estão justificados. Veja só o que a tradição faz. A tradição, ela se transforma em mandamento, que não é, mas
da maneira com que é ensinado se transforma, é o mandamento, está totalmente errado a palavra, fora da palavra, e ao mesmo tempo, a pessoa, vamos dizer assim, o ouvinte, aquele que deve praticar a tradição, também fica como que livre de qualquer responsabilidade, porque ele está cumprindo. Então, uma coisa alimenta a outra. Então, em outras palavras, a pessoa está adorando, vamos dizer assim, o fariseu, e o fariseu está adorando a pessoa. Então, passa a ser uma adoração mútua. Eu sempre falo para você que o homem foi criado para adorar alguém ou alguma coisa. Isso é a essência, a nossa essência é a adoração. Qualquer ser humano na face da terra, em qualquer geração, ele estará adorando algo ou alguém, porque faz parte do nosso DNA, desde a nossa natureza, desde a nossa criação. É parte. Então, fica, no caso aqui, né, o religioso adorando o ouvinte e o ouvinte adorando o religioso. Mas fica numa adoração horizontal e não vertical, né? Porque Deus não tem nada a ver com isso, só que um alimenta o outro e vai retroalimentando essa tradição que a gente chama agora negativamente de religião. Então o que Jesus está falando é para que haja o quê? Haja uma depuração. Tradição é tradição. Ela fica de lado quando ela compromete a adoração àquele que era, é e há de vir Jesus Cristo. Ela compromete. Por quê? Porque a tradição quer preservar a instituição. Enquanto que o adorador, ele precisa voltar a sua adoração para aquele que era, é o autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Então, como se os holofotes estivessem em direção um para o outro, assim, ó, e eles se retroalimentam. Mas, na verdade, os holofotes têm que ir para cima. Porque o verdadeiro holofote tem nome. A verdadeira estrela da manhã, o sol da justiça, tem nome. Não é nenhum nem o outro. Então você tem todo um ambiente, por exemplo, no nosso cotidiano, no nosso contexto, né, uma adoração mútua, mas que não tem nada a ver com a adoração àquele que é o nosso Redentor, o nosso Resgatador, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então o que Jesus está falando aqui é que eles estavam deturpando, violentando, né? Desculpe o termo, prostituindo a própria relação do homem com Deus por causa da sua tradição. E por isso que eu falo para você, esse evangelho que fala, que pontua que nós somos mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil, não tem consistência, não tem lastro, não tem profundidade, não tem raiz. É uma coisa muito superficial. A tal ponto que você percebe aqueles que deveriam ser, né, vamos dizer assim, os propagadores do evangelho, através das suas vidas, em primeiro lugar, são os que são, né, mais falados, mais comentados e, na verdade, envergonhando o próprio evangelho e envergonhando a própria instituição chamada igreja. Agora, a igreja que eu digo, chamada corpo de Jesus Cristo, corpo místico de Jesus Cristo, a igreja no sentido mais amplo da palavra, com I maiúsculo. E aí fica confuso. Por quê? Porque o dogma, a tradição está sendo tão pontuada e ao mesmo tempo a palavra do Senhor está sendo tão apequenada que essa igreja, ela fica fragilizada, ela fica refratária, ela fica completamente
fora da sua verdadeira identidade. Uma igreja sem identidade é um povo sem identidade. Um povo sem identidade é uma família sem identidade. Uma família sem identidade, aí sim é um cristão sem identidade, entre aspas. Então nós precisamos pensar. Por quê? Porque Jesus havia acabado de manifestar os seus milagres, prodígios e maravilhas numa terra até pagã. Não era uma terra da região de Israel, uma terra ao lado, né? Hoje em dia seria mais ou menos aquilo que a gente pode chamar de Jordânia, né? Era uma terra nos outros limites, do outro lado da margem do Mar da Galileia, mas a Bíblia fala que Jesus passou por todas as cidades, todas as regiões, todas as províncias, e a Bíblia fala que todos, no plural e na plenitude, todos foram curados pelo Senhor Jesus. Do outro lado, eles estavam observando se os discípulos lavavam ou não lavavam a mão. Veja o que significa a tradição nesse sentido maléfico, nessa explicação da palavra, porque Paulo recomenda observar a tradição, então tem tradição boa e tem tradição ruim, né? É a maneira, é qual o objetivo dessa tradição que faz a diferença. Então você perceba que o Senhor Jesus está falando, olha, vocês precisam parar para pensar. A situação está gravíssima. Ele sai de um ambiente, de um clima, do reino dos céus manifesto na terra, numa região pagã, para uma região que pertence ao povo de Deus, completamente incrédula, completamente cheia de valores humanos, humanistas, e estava muito longe da adoração ao Senhor. E nós precisamos depurar o nosso interior, peneirar a nossa vida, o nosso coração. E aí a gente continua a conversar amanhã, tá certo? Vamos orar, vamos colocar tudo isso diante do Senhor. Pastora Mara, família, um beijo para todos, seu Ulisses, todo mundo, orando sempre pelo Ulisses, a esposa, seus netinhos, né? Para que estejam preservados, cuidados, em nome de Jesus. Também as questões aí da justiça, o Bispo Antônio, orando sempre pela Suzy, pela Priscila, por todos aí, principalmente pelo Felipe Eduardo, nunca nos esquecendo. Também pastor Joel, Deus abençoe pastor Joel, toda a família, ministério, uma igreja maravilhosa, Deus abençoe, e o Senhor esteja sobre cada um, Amanda também, João, Roseli, Ângela, Dona Polônia, todos os familiares, a presença, o poder de Deus, Fábio, Márcia, também sempre orando pelo seu Augusto, pela Dona Ifigênia, Luiz Henrique, Letícia, Gustavo e todos, a presença, o mover do Senhor sobre cada família, Eva, Carlos, filhas, genros, netinho, Deus abençoe, sempre orando pela Cristina, pela Margarete, pelo Márcio, Marcel e Mariana, Deus abençoe a todos, o poder, o mover do Senhor esteja sobre cada um. Quando eu falo do Bispo Antônio também, toda a família, e sempre orando pela Dona Cecília, pelo Murilo, Deus abençoe a todos aí, a glória, a presença, o poder, o mover do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós precisamos de um discernimento, de uma capacidade, ó Deus, para sermos depurados em nós mesmos, naquilo que cremos, naquilo que oferecemos ao Senhor, e que seja uma adoração, ó Deus, a oferta da nossa vida derramada diante do Teu altar. Por isso, ó Deus, nós queremos, Senhor, que o Senhor nos dê discernimento e a capacidade, a sabedoria, até mesmo o sentimento de humildade, para nos derramarmos e quebrarmos
toda a resistência e ao mesmo tempo tirarmos toda a contaminação, para que possamos oferecer ao Senhor um culto, um louvor, uma adoração através da nossa vida. Como o Senhor Jesus diz àquela mulher samaritana, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E nós estejamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Por isso nós nos derramamos, Senhor. Tem misericórdia da nossa terra, o nosso país. Tão falado o Evangelho, tão proclamado, rádios, TVs, programas, horários nobres, e ao mesmo tempo, Senhor, um Evangelho tão artificial ou tão superficial, tão raso, diante de uma presença tão poderosa, que é o Senhor, que é a tua vida abundante, que é uma plataforma de vida para toda a eternidade. Por isso, ó Senhor, tem misericórdia da nossa terra, quebra a maldição, move-te dos céus, perdoa o nosso pecado, e nós te daremos sempre toda a honra e toda a glória. Move-te, ó Deus, sobre a nossa vida, também sobre os nossos queridos que estão aqui, nossos idosos, nossos avós, tios, pais, marido, esposa, filhos, netos, sobrinhos. Senhor, em nome de Jesus, derrama-te sobre os nossos queridos, ó Deus, sobre a nossa vida. Senhor, nós nos colocamos diante do teu altar para que o Senhor nos cure, para que o Senhor se derrame e o Senhor possa promover ressurreição, saúde, a bênção da vida, a bênção da prosperidade, do sucesso, da provisão. Move-te dos céus, ó Deus de maravilhas, toda enfermidade no corpo, no sangue, nos órgãos, no psicológico, no emocional. Nós repreendemos depressão, angústia, aflição, tristeza, declaramos o poder da vida, o mover do Espírito Santo, e em algumas tradições, situações, até mesmo da nossa terra, sobre essa coisa do Dia dos Mortos e tudo. Senhor, nós queremos comemorar e celebrar a vida em Jesus Cristo, a vida restaurada, a vida renovada, a vida restituída, ó Deus, a centralidade da vida em Jesus Cristo na nossa própria existência. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, ó Deus, manifesta-te, move-te dos céus, que nós vivamos, ó Deus, a flor da nossa pele, esse Evangelho, o Evangelho da cura, da saúde, mas o Evangelho também da salvação, do senhorio de Jesus Cristo. O Evangelho, ó Senhor, que nos levará com certeza à eternidade com o Senhor, a estarmos nas bodas do Cordeiro, de maneira real, de maneira honrada, de maneira dignificada, não por nós, mas por aquele que era, é e há de vir, Jesus Cristo. Por isso, derrama-te sobre a nossa vida, vem com a tua graça, vem com a tua glória, poderosamente, nos prepara, ó Deus, para que possamos viver o mês de novembro excepcional, maravilhoso, vitorioso, de conquistas, realizações, nossa vida profissional, nossa vida material, financeira, os negócios, os empreendimentos. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, coloca a tua mão de poder, vem com a tua graça, Senhor, que nós possamos expressar a tua glória, a tua presença, o teu mover e a tua vida, a partir através das nossas vidas, da maneira com que o Senhor nos conduzirá e da maneira com que o Senhor manifestará a tua vitória, a tua realização. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Que nós tenhamos uma terça-feira maravilhosa, uma semana especial, um mês de novembro inesquecível, memorável, e nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Um beijo para você, até amanhã, quarta-feira, às 10 horas da manhã. Fiquem na paz. Tchau, tchau.